Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 611 e minguando até 679 dias, 17 de agosto de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 611 com o título Acima das Estrelas de Deus, Formação do Corpo Celeste, parte 4, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este e um blog que antecipe a este para que vocês possam estar acompanhando este blog diário. E também deixo a abertura deste título. Essa abertura ela ficou em 5 partes. É interessante que vocês vejam essas 5 partes da abertura para que vocês possam estar dando continuidade no blog diário, especificamente nesse título, porque é muito interessante que você faz o acompanhamento de todos os blogs diários para que você não tire conclusões precipitadas sobre nada, ok? Antes de você tirar a conclusão de alguma coisa, vocês vejam todos os blogs diários para que você não tire conclusões precipitadas de nada que está sendo dito, ok? Então, eu deixo na descrição do vídeo esses blogs diários, essas 5 partes, essa abertura com 5 partes, para que vocês possam fazer o acompanhamento de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Eu também vou deixar na descrição do vídeo, né, uma referência desse título, certo? Para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito. Aquele blog que ficou mais explicativo, eu vou deixar ele como uma referência, ok? E também eu vou fazer, né, 4 blogs diários e depois, por último, eu faço a leitura corrida dos últimos 4 blogs, a qual eu tenho feito expressão livre. A expressão livre é uma formação de Cristo, uma mediação com a formação de Cristo junto àquilo que já tem dentro da sociedade. Hoje, tudo é possível você compreender pelos aquilo que tem muitas coisas dentro da sociedade, formação de Cristo. Aí ela vem, deixa em nós um sinal, várias coisas, música, Bíblia significativa, tudo isso está dentro da sociedade. Eu acredito que vocês possam aí entender à medida que vocês se permita para esse blog diário, para que vocês possam eh, deixar de ser essa vítima social, ok? À medida da forma que vocês se permita para o blog diário, vocês também vai ganhando consciência e vai deixando de ser essa vítima social, ok? Vamos, dar continuidade, né, lembrando que sempre é uma continuidade. Se vocês não viu o blog anterior, vá lá e veja, depois vocês dá continuidade aqui. Esse título esse blog diário em específico de 611, ele está muito agarrado ao outro blog diário de 610, ok? Faça esse trabalho em vossas consciências, relaciona isso para que vocês possam ter consciência em tudo, ok?
Eu acrescentei aqui no meu gráfico, né, eu coloquei átomo, referente a espírito, próton referente à vida, nêutron referente a corpo e elétrons referente à glória, né. E essa glória, ela vai ganhar uma ideia sobre aquilo que é poder de Deus, vai ganhar uma ideia sobre aquilo que é Cristo, nós vamos entender o Cristo, né, o Cristo e o poder de Deus aqui, tudo vamos explicando isso para que vocês entendam. Essa parte de baixo vai dar para a gente ter referência, é aquilo que nós vamos, aprender, ok? Aqui então, oxigênio eu coloquei espírito, nitrogênio eu coloquei vida, carbono eu coloquei corpo, hidrogênio eu coloquei a glória de um corpo comum. Aqui da mesma forma, né, espírito, né, o corpo comum na formação daquilo que é o corpo celeste, né, o corpo mãe de todos os nós que nós estamos habitado aqui dentro, cada um de nós vai ter espírito, corpo, nós ter espírito, vida, corpo e a glória de um corpo comum nesse caso, né. Entenda isso, está tudo aqui, todos nós estamos inseridos aqui dentro dessa grandeza de Deus, desse corpo celeste, né, de tudo que na tudo está sendo explicado dentro do blog diário, é só vocês acompanhar, não tire conclusões precipitado, faça o trabalho de conscientização, se permita para este blog diário, ok? Entenda isso. Então, daqui da mesma forma, espírito, vida, corpo e a glória, né? Aqui da mesma forma eu coloquei verão, espírito, outono eu coloquei vida, inverno eu coloquei corpo e a glória eu coloquei, primavera. O que que eu quero que vocês entendam sobre esse estilo de linguagem, a ideia, né, das neurocientista, né, da fotos neurocientífica, tudo aquilo que criou significação, ideologia, o cientista foi evoluindo essa expressão. Tudo é muito significado. O que que eu quero que você entende? Todas as expressões, elas são significativa. Às vezes aparece um cientista, eles começam a colocar nome nas coisas, eles vai dizer: "Ah, eu descobri o oxigênio", mas não, isso aqui já tinha aqui, o oxigênio, já tinha. "Ah, eu descobri o nitrogênio", o que que acontece? Ele só muda o estilo de linguagem. Mas tudo isso aqui é referência a uma coisa só, só muda: "Ah, eu achei a le eu inventei a eletricidade", inventou a eletricidade? É muito engraçado inventar a eletricidade. Não, a eletricidade ela já existe na nossa atmosfera, né, ao próton, o nêutron, né, o átomo sempre já existiu. Isso aqui, ó, tudo aqui é criação de Deus. Aí o homem vai, faça uma ciência, vai, conseguiu dar a luz, né, em uma matéria, fez uma fotorrealidade da luz, fez a matéria, se acendeu uma luz, aí fala que ele criou, inventou energia. Não, nada o homem faz. Aí, entenda isso. Tudo o que que eu quero que vocês entendam? 70% dos estilos de linguagem das fotos neurocientíficas, daquilo que o cientista foi, evoluindo as vossas expressões, 70% são coisas desnecessário, como se diz, né, são coisas que ele inventam, ele recria a situação, muda as suas linguagens, vai entender isso, né, das suas formas, vai colocar nome para aquilo que eles entendem, "Ah, eu descobri o oxigênio", aí ele vai lá e coloca o oxigênio. Não, as coisas sempre já existiu, só que neste meio tempo que a gente vamos trabalhando, é certo, é correto a pessoa estar desenvolvendo um trabalho, ele: "Ah, eu descobri isso, vamos trabalhar dessa forma". "Ah, então vamos, não tem nome para isso?". Já tem, né, mas vamos colocar o nome disso, disso. Por quê? Para dar a ideia também, essa ideia de pesquisa, para que as pessoas possam desenvolver nova ciência, para nova realização, para que está descobrindo tudo isso. Mas o que eu quero dizer? Todas estilos de linguagem, né, da neurociência, ela já é uma coisa que muitas das vezes vem repetida, só vai mudar as expressões, é só isso que faz. Muda as expressões, então eles começam a abrir novas expressões, a abrir novas pesquisas, então eles conseguem chegar a um resultado, não, né, entenda isso, eles conseguem chegar a um resultado com muito trabalho, com muita dedicação, então eles conseguem, certo? Entenda isso.
Que eu quero que vocês entendam aqui, ó, átomo, né, átomo, a atômico e subatômico, atômico e subatômico, né. O que eu quero que vocês entendam? Tudo aquilo que nós falamos que é atômico, que é ato, ela é uma espiritualidade, é uma consciência, é aquilo que Deus já tinha para ele. Antes dele criar o homem, Deus já tinha esses elementos nas suas consciências, ele já enxergava isso, ele já enxergava um corpo, então o homem veio e falou neutros, beleza, tudo bem, neutro. Aí ele chegou aqui e viu a vida, prótons, aí eles colocaram prótons, prótons e tal, gera energia, tal, faz isso, aquilo. É só para que vocês entendam. Átomo, aí já é a própria aquela ideia do infinito de Deus, da consciência infinita de Deus, da consciência. Então, esses daqui já estava na consciência de Deus, já estava na consciência de Deus. Aí Deus foi criar a matéria, aí ele pegou o próton, o nêutron e o elétron, certo? Próton, nêutron e elétron. Ou seja, vida, o corpo e a glorificação desse corpo aqui, de uma certa forma. Que eu quero que vocês entendam? Tudo que é energia está ligado ao homem, tudo que é energia está ligado ao homem, tudo esses movimentos dessas atmosferas, tudo que nós vamos, produzindo é uma coisa que já tenha dentro da atmosfera, isso faz uma referência da mesma, dessa tudo que tem dentro da pressão atmosférica, ela serve, né, para dar energia, serve para nós respirar, vida, é quase é exatamente as mesmas coisas que faz uma coisa e outra, é praticamente a mesmas coisas. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Faça referência nas suas consciências, essas novas expressões, entenda que isso, há possibilidade de ser as mesmas coisas, certo? Eu já trabalhei a espírito, vida, corpo e a glória, eu já trabalhei de diversidade de forma nos blogs anteriores, vai lá e veja, e não faça conclusões precipitadas, faz o trabalho continuado desses blogs diários, ok? Para que vocês entendam, eu não estudo física, eu não estudo química, todas essas expressões que eu estou pegando ela para se aplicar, para nós fazermos uma demonstração que tudo já tinha. Tudo que vocês só mudou o quê? As nomenclaturas, as nomeações, né. Se você for voltar no livro de Gênesis, você vai ver quando Deus falou para Adão, falou assim: "Adão, você que vai colocar nome nos animais, você vai colocar nome nas coisas, você vai dar nome a todas as coisas". Só que nesse meio tempo, não foi só o Adão que foi um cientista, né, que estava evoluindo as coisas. Aí apareceu várias outras pessoas que começaram, dar nome às coisas e desenvolver pesquisa sobre isso, né, trabalhando isso socialmente até nós chegar a esse ponto que nós estamos. O que eu quero dizer? Chegamos nesse ponto, entenda, 70% de todas as expressões, elas vêm se repetindo dentro da sociedade. Cada cientista que abre uma pesquisa, que ele, de uma certa forma, ele abre com nome diferentes, eles vai enchendo, né, esse mundo nosso de várias expressões, de várias significações de línguas, certo? Vai depender de como vocês estão, relacionando isso, se a pessoa fala: "Ah, eu descobri tal coisa", mas entenda, já existia isso, só que os nomes, as expressões que vem mudando no decorrer deste tempo, ok? Entenda isso. Entenda aqui uma coisa, né, então nós temos aqui o atômico, né, que é uma consciência espiritual daquilo que já estava na consciência de Deus, o homem é espírito, o homem é vida, o homem é corpo, né, e o subatômico, ele é vida, ele é corpo, ele é gloriado aqui. O que eu quero que vocês entendam? O Cristo, de uma certa forma, ele vai ficar aqui em quarta posição, certo? Ele vai ficar em quarta posição. Então ele também pode representar a glória de um corpo comum. O Cristo é a glória de um corpo comum. E por detrás disso aqui, ó, a gente pode entender que nós temos
essa pressão atmosférica da pressão, ela gera um poder, ela gera uma força para que nós respiramos, ela gera energia, ela gera tudo, ela mantém todos nós vivos aqui dentro, né, com tudo aquilo que Deus formou dentro do para dentro dessa grandeza dele, do corpo celeste, está tudo aqui. Ela é uma força, ela é uma pressão atmosférica. Aí existe essa ideia de você dela estar invertido, desse elétron, às vezes, ele pode representar 3 coisas aqui, certo? Ele pode representar 3 coisas ao mesmo tempo. Ele pode representar o poder, pode representar o Cristo, né, o poder de Deus é uma força positiva, né, que é uma força positiva. Aí, o que que eu quero que vocês entendam? Beleza, tem o poder de Deus. Nós conseguimos essa energia, por exemplo, essas tecnologias, é por causa do poder negativo de Deus, o elétron. E como é que se faz para colocar um poder negativo? Olha, o corpo depois que a mãe ela gere o seu feto, aí então Deus coloca um espírito, né, vamos falar dessa forma que está aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Ele coloca um eletro, né, de, por exemplo, um corpo, uma espiritualidade que possa mover a matéria de fora para dentro, de fora para dentro, ganhando, saindo de fora para dentro. Por exemplo, a mãe, ela gerou um feto. Então, ao invés de o próton dominar, ao invés de o próton, dominar esse corpo emocional, aí vai vir um elétron de fora. Então essa aqui é a força negativa de Deus, é o Cristo. Então positivo e negativo ao mesmo tempo. E essas polaridade, ela gera energia, ela cria tecnologia, ela cria várias formas, porque isso vai, né, mudando as coisas que nós vamos descobrindo, né, nós descobrindo energia de todas as formas, certo? Entenda isso separadamente, só para que vocês entendam. Então, esses quarto elemento, hidrogênio, elétron, né, a glória de um corpo comum, o Cristo, a glória de um corpo comum, de forma que o Cristo ele representa o globo, né? O poder de Deus também representa uma pressão, a atmosfera, certo? Entenda isso. Aí que nós temos aqui, né, eu coloquei aqui a primavera como a glória, certo? Tudo é uma ideologia para nós acompanharmos o raciocínio, de uma forma que isso vem ficando simplificado na nossa consciência, ok? Entendendo isso, vamos então trabalhar, né, o nosso texto, né? Eu estou com a minha, assim, eu acredito que eu estou com 50% da minha consciência já evoluída, né? Se eu estou com 50% de 100 vai dar 50% de 100 vai dar 50, né, 50 e 50 de 50, 50 verdade e 50, são coisas que, né, que não necessariamente falso ou mentira, ou seja, se eu tenho 50%, de coisa, minha consciência evoluída, 50% ela vai gerar uma coisa negativa, certo? Vai gerar uma coisa negativa. Sempre lembrando a vocês, certo? Que tudo que fora dito neste blog diário é para nós resetar nossa consciência. Se você acompanhar os blogs, os blogs, os 5, a abertura, os 5 primeiros blogs desse título, você vai entender tudo o que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas, ok? Se eu tenho Se de 100% eu tenho 50% de consciência evoluída, 50% é uma coisa falsa e 50% é verdadeiro, certo? 50% são coisas verdadeiras. O que eu quero que vocês entendam? Né, eu não, se vocês quiserem desligar o vídeo, tudo bem, certo? Fica nos seus critérios, das suas formas de vocês relacionar. Ah, nossa, tal coisa está muito, né, sei lá, qualquer coisa que vocês pensam daquilo que vocês aprenderam socialmente, fique na sua liberdade, certo? As mesmas ideias que você tem de ficar, as mesmas liberdades que você tem de ficar vendo esse vídeo, é a mesma liberdade que você tem para ir embora. Vá embora, ok? Vocês são livres, vocês é livre da mesma forma, ok? Entenda isso. Então, aqueles que queiram ficar, vamos então continuar, né?
Se você está com paciência, né, seja bem-vindo, o reino é de Deus. Vamos dedicar junto, certo? Vamos nos permitir junto. Deus, ele vai nos consolar. No final, o consolo vem é dele, ok? Não se precipite, faça os seus trabalhos de conscientização, respeite, né, respeite a sua realidade, aquilo que vocês têm e para você que é certo, que é errado, certo? Se você entendeu que isso é bom, né, fique. Se não entendeu, tudo bem, vai, vocês ficam na liberdade, a liberdade que vocês têm de ficar é a mesma de ir embora, ok? Vamos lá para o contexto e vamos nos expressar sobre este contexto, fazer a expressão livre, ok? A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo. Hoje ela vem com sinalização, com ideologia, tudo que já tem dentro da sociedade. É só vocês verem aí, os sinais está tudo aí para vocês e fazendo já uma ideia sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura. Porém, né, lembrando que antes de eu começar, entenda, esse blog diário vai estar muito continuado a respeito do blog anterior de 610. Se você não viu o blog de 610, vejam, está na descrição do vídeo e volte para que a gente possa dar continuidade, ok? Porém, no Cristo de Deus não é assim, sendo que depois que a fêmea gera o feto, entre outro no lugar do próton. Este que entra no lugar do próton é o elétron. O elétron não é relativo à matéria, e sim relativo ao tempo, e sendo mais específico, à consciência do relacionamento social. Isto explica quem eu sou para o meu relacionamento social. Este feto vai ser movimentado por um elétron. Este elétron vai fazer contato com o próton para mover a matéria no espaço estranho. Quando ainda não vive, este elétron é uma força do que já estava morto, representando um estágio negativo da matéria. O próton é uma força do que já estivera vivo, mas está morto, e que, de uma certa forma, ele reviveu com um elétron a consciência do relacionamento social, ok? Isto explica o movimento inverso dessa matéria, ganhando forma invertida de vossas realização, ou seja, em vez de se realizar com o próton e o que movimenta a matéria, o mesmo vai se realizar com o elétron, a consciência do relacionamento social, explicando quem você é para o seu relacionamento social. Sendo importante ressaltar que quando você se manifesta, você explica quem você é para o seu relacionamento social. Esta explicação esta explicação ou manifestação vai fazer o seu corpo entrar em juízo por um bem ou por um mal e que é seu, e não do relacionamento social, por causa da manifestação explicando o espaço aplicado nesta manifestação. E os frutos são as possibilidades de realização com diversidade de relacionamento com Deus, com Cristo, com outro corpo emocional, né? Com sua esposa, com o seu filho. Cada um destes vai explicar quem você é no ato manifesto de realização, podendo ser bom ou ruim, com a mesma intensidade. Estas possibilidades cria-se uma centraliza de seu corpo emocional, sendo observado e julgado pelo seu relacionamento social, podendo explicar um ato pessoal ou um ato missionário, sendo um diferente do outro em forma de realização. No tempo da Guerra Fria, explica a negação e aceitação inversa desta suposta realização para realização e conscientização, sendo o ato missionário vai explicar quem eu não sou, se tratando da realização pessoal. Se um corpo simples,
de um corpo simples terá a sua forma de realização de acordo com os vossos atos manifestos, certo? Vamos lá por parte, pegar esse contexto ficou muito grande, né. Geralmente eu gosto de trabalhei de parte mais pequeno para que eu possa pegar coisas que tem dentro da sociedade, mas quando eu fui dividir ele, eu falei assim: "Não, ele não vai ficar tão completo, vamos fazer dessa forma para a gente fazer colocar ele dentro de um bloco diário, para que a gente possa explicar ele todo". Mas vamos lá. Quando eu era o passado, eu estava explicando, né, uma forma correta de nos realizar. Essa forma correta no blog passado, ele representava a forma correta, ele representava, eh o átomo, o próton e o nêutron. Só que esse átomo e o próton e o nêutron já era aqui, olha, uma forma correta, já era aqui, é materializado. Eu temos meu corpo consciente, próton, nêutron e elétron. Materializado de uma forma que no paraíso de Deus. Antigamente eu tinha um quadro, aqui não estou querendo explicar as mesmas coisas, mas era assim, vamos falar isso separadamente, né? Antes, quando Deus fez o homem em seu paraíso, aqui no seu corpo celeste, ele tinha o espírito tinha a vida e tinha o corpo, né, tinha o espírito, tinha a vida e tinha o corpo. Então, a matéria ela representava essa espécie física. Hoje a matéria, hoje essa menção aqui, ela ganha uma ideia espiritual. Por exemplo, eu tenho essa ideia que é espiritual para Deus, Deus já tinha isso aqui em suas consciência antes dele criar o homem. Aí nós viemos para o Cristo, aí nós temos, mas ganhamos essas duas formas de nos realizar com a matéria, de forma que o nosso corpo ele vai estar inserido no tempo. Então nós temos o próton, que vai representar a vida, temos o nêutron e temos a glória de um corpo comum, que vai explicar aquilo que nós estamos, glorificando, certo? De forma que aqui nós não inserimos o ato, porque o átomo ele vai ficar no lugar do poder de Deus, porque o átomo e o Cristo e o poder de Deus, o átomo, o Cristo e o poder de Deus, eles são as mesmas coisas. Por exemplo, o espírito é o átomo, o poder de Deus é o elétron, e o poder de Deus também o elétron também é o Cristo, digamos assim. Por quê? Nas quarta posição, ele vai ganhar diversidade, ele pode estar se realizando como corpo comum, ou ele pode estar representando o próprio juízo de Deus. Quando é o juízo de Deus, nós falamos de Cristo, a força negativa. Quando é positivo, a gente falamos daquilo que é poder de Deus. Deus tem poder para fazer tudo, movimentar tudo, e se realizar de várias formas. Ele é Deus, certo? Ele não depende da matéria para ele se realizar até certo ponto, né? Porque se ele quer levar alguém em juízo, ele vai começar a se colocar à dependência e vai formar o Cristo para demonstrar uma certa dependência de uma ordem, de uma organização, né, de uma harmonia entre os irmãos. Entenda isso. Vamos lá. Vamos por parte vamos explicar. Porém, o Cristo de Deus não é assim, sendo que depois que a fêmea gera este feto, entre outro no lugar do próton, né? Por exemplo, a mãe, ela gerou o feto, né, nós temos um corpo que está dando uma ideia física, nós temos aqui um próton, temos um elétron, temos um próton, temos um nêutron, temos um elétron, né, um um feto que vai vir, né, à luz, que nós vamos colocar-se à luz. Então, depois que esse feto veio para fora, nós temos um corpo, este corpo, ele vai ser dominado por um elétron, por um que já esteja morto. Então ele vai entrar no lugar, né, ele vai entrar no lugar de outros que poderia estar outro prótos que poderia estar movimentando, então ele vem por fora depois de ter gerado, ao invés de ele ficar movimentando com o próton, então ele vem com um que já esteja morto. Então ele faz o contato com a matéria e começa a movimentar essa matéria. E é assim que forma o Cristo de Deus, certo? É assim que Deus inverte os corpos e leva todos os corpos em juízo. Entenda isso. Este que entra no lugar do próton é o elétron, né?
Ou seja, ele vem de fora, ele vem de fora, ele vem de fora, ele vem de fora. Pega o próton, ele entra aqui, ele entra no lugar do próton, né, que ele vai ligar, ele vem de fora. Então ele é o elétron, ele é o elétron, ok? Não, este que vem no lugar do próton é o elétron. O elétron não é relativo à matéria, e sim relativo ao tempo, né? Por que que eu falo que o elétron é relativo não é relativo da matéria, é relativo do tempo? Explicando isso aqui, ó, explicando o tempo. Porque quando Deus ele veio, né, por exemplo, no sexto milênio, ele veio, né, com a palavra da vida, Emanuel estava presente. Então, o que que ele fez? Ele parou o tempo, e se o tempo parou, todas as pessoas que iam movimentar o corpo ia vir de fora, certo? Vai vir de fora. Ou seja, se tudo tivesse continuado, nós tínhamos essas estruturas aqui, átomo, próton, elétron, por exemplo, né, espírito, vida e corpo, e nós estávamos movimentando os nossos corpos com a nossa vida, aquilo que nós somos interior, com a nossa origem. Mas nós, depois que esse aqui morra, ele forma elétron, e depois que ele forma elétron, ele vem de fora e vai começar a movimentar esse corpo de fora, né? De fora mesmo, ganhando essa ideia da consciência do relacionamento social. Entenda isso. Sendo mais específico, a consciência do relacionamento social, né? Tenho dito isso, né? Vamos ler tudo de novo. Porém, no Cristo de Deus não é assim, sendo depois que a fêmea gera este feto, entre outro no lugar do próton. Este que entra no lugar do próton é o elétron. O elétron não é relativo à matéria, e sim relativo ao tempo, né? Sendo mais específico, a consciência do relacionamento social. Isto explica quem eu sou para o meu relacionamento social, certo? E quando eu falo que, né, tudo que nós estamos, vivendo neste tempo é para trabalhar a consciência do nosso relacionamento social, certo? Entenda isso. Este feto vai ser movimentado por um elétron. Este elétron vai fazer contato com o próton para mover a matéria no espaço estranho, quando ainda não vive. Este elétron é uma força do que já esteja morto, representando o estágio negativo da matéria, certo? Eu sempre tenho dito isso, né, depois que nossos corpos vai a óbito, a gente nos transformamos em uma espiritualidade, um próton, por exemplo, certo? Então, se eu, de uma certa forma, esse próton, ele é a semente, ele vai gerar um feto depois, mas aí nós temos uma outra questão desabitada. Então nós temos uma espiritualidade que nós chamamos de eletro, mas aquilo que já esteja morto, aquele próton negativo que ainda não fertilizou no corpo, por exemplo, mas aí nós ganhamos esta consciência do relacionamento social e nós começamos a movimentar por de fora do nosso corpo. Entenda, isso é muito interessante se você compreender. Olha, eu já tenho dito isso, 2 corpos, nós temos Pedro e João, sempre essa é a base da referência, certo? Por exemplo, vamos supor que depois que nós morremos no nosso paraíso, nós morremos, aí, nós temos uma semente, a semente ela vai continuar fertilizando, mas a partir do momento que você tem uma consciência que já esteja morto, você faz com que ela movimenta a matéria. Então nós temos, o nosso corpo é dividido com a vida, e a vida é dividido com o corpo. Por exemplo, eu tenho uma vida né, eu tenho uma semente, um corpo físico, emocional que vai gerar assim, mas eu tenho uma espiritualidade daquilo que já estava morto. Então, a inversão, ela vai deixar essas possibilidades para nós, de nós estar movimentando com o nosso espírito, aquilo que nós somos espiritual, para movimentar um corpo que é matéria de outro corpo, né? Entenda isso. Aqui, por exemplo, essa inversão pode dar, ó, Pedro, né, Pedro aqui, geralmente Pedro ele tem ele é físico, quando ele tem Pedro aqui e João, certo? Pedro e João. Aí, se por exemplo, se eu quiser inverter, eu coloco João aqui e Pedro aqui.
O que vai contar, o que vai dominar os nossas matérias são o relacionamento social, é o elétron, aquilo que vem de dentro da sociedade. É ele que vai ter força sobre o corpo, de forma que nós estamos em dois em dois. Se você quiser entender isso, volte no livro de Gênesis, só para vocês entenderem essa inversão, volta no livro de Gênesis, né? Deus colocou, eh na arca de Noé, colocou macho e fêmea. O macho, ele representa essa consciência do relacionamento social, a fêmea, ela representa a matéria, aquilo que nós chamamos subatômico, aquilo que nós chamamos de subatômico, certo? Quando a gente falamos da matéria, a gente coloca ela na nossa direita. Quando a gente falamos de espiritualidade, nós colocamos ela na nossa esquerda, porque ela vai representar o nosso relacionamento social, certo? Em blogs anteriores, eu tenho falado dessa consciência interior de uma forma, de que nós possamos ganhar consciência sobre o relacionamento social, daquilo que nós somos, interior, podemos manifestar isso, porque de uma certa forma, depois que o elétron entra no lugar do próton, ele vai movimentar essa matéria, nós temos uma consciência interior, e a nossa consciência interior é aquilo que nós manifestamos. Mas isto já quando a nossa consciência estiver amadurecido, quando nós estiver ganhando conhecimento de tudo isso que Deus fez o juízo em Cristo, ok? Entenda isso. O próton é uma força do que já estivera vivo, né? Ele é uma força daquilo que já estivera vivo, mas está morto, ou seja, ele é inconsciente. O que que eu quero que vocês entendam? Quando nós era matéria no paraíso de Deus, vamos dizer isso para você entender, nós tinha mais força, nós tinha mais consciência em tudo, nós tinha mais relacionamento, nós era mais presente em tudo, mas também nós era mais violento, nós era mais agressivo. Por quê? Era muita soberba sobre aquilo, aquela intimidade, sobre o poder de Deus, era mais, tecnologia, digamos assim, mais astúcia, mais soberba. Então os nossos corpos emocionais, eles começaram a apresentar uma certa, ideia negativa sobre aquilo que poderia ser o correto, certo? Então Deus, ele de uma certa forma, fez com que Adão adormecesse, né, essa consciência adormecida, ele inverteu né, inverteu essa ideia, em vez dele movimentar com a sua consciência interior, ele passou a movimentar o seu corpo com a sua consciência exterior, fazendo o movimento direto do relacionamento social, certo? E ganhando uma consciência interior e da mesma forma, entenda isso, e que de uma certa forma, né, vamos ler isso tudo aqui para ficar bem completo. Este feto vai ser movimentado por um elétron, este elétron vai fazer o contato com o próton para mover a matéria no espaço estranho, ganhando a ga ganhando ainda este feto vai ser movimentado por um elétron, este elétron vai fazer contato com o próton para fazer a matéria no espaço para mover a matéria no espaço estranho, quando ainda não vive. Este elétron é uma força do que já esteja morto, representando um estágio negativo da matéria. O próton é uma força do que já estivera vivo, né, uma força que já estivera vivo, mas está morto. Pode estar morto, pode ser inconsciente, certo? Que o relacionamento social, ele vai ter uma força, né? Eu gosto muito naquela passagem de Gênesis, né, quando Deus no sexto dia, né, ele tinha preparado os seus exércitos eram uma consciência espiritual do relacionamento social, não era nada de matéria, era uma espiritualidade que vinha com o governo de Deus, entenda isso. Ele já veio direto do relacionamento social para movimentar a matéria do lado de fora já. Eles não fez contato com essa matéria. Eles não fez contato com esse corpo, de forma que você vê, por exemplo, você vê uma pessoa, vamos falar direto de mim, aí você está vendo o Pedro, mas não é o Pedro que movimenta essa consciência, é o João. É o João porque o João, ele veio do relacionamento social direto para movimentar a matéria. Quando você olha para uma pessoa, você pensa que é essa pessoa, não é essa pessoa, porque nós somos uma consciência espiritual do relacionamento social. Entenda isso.
ok? Deus fez essa grandeza, essa lindeza, entenda isso. E que, de uma certa forma, ele reviveu com o eletro a consciência do relacionamento social. Quando, né, essa ideia tiver para você, né, uma forma de vocês compreender, se vocês quiserem ser simplificado, pegue essas ideias, espírito, vida e corpo e a glória. Nos blogs anteriores, eu já tenho trabalhado muito essa expressão, né, espírito, palavra, espírito, vida, corpo e a glória. Então não vai ficar difícil. Eu estou fazendo esse relacionamento com essas expressões para que vocês possam compreender que tudo já estava dentro da sociedade. O que mudou são só as expressões, as formas das pessoas relacionar. Aí você entenda que tudo é uma pressão atmosférica, é relatividade de tudo aquilo que está movimentando, tudo é uma coisa só sobre esses 4 elementos da grandeza de Deus, está tudo relacionado a isso. Entenda isso, ok? Entenda isso. Esta explicação ou manifestação vai fazer o seu corpo entrar em juízo por um bem ou por um mal e que é seu, e não do relacionamento social. Quando eu falo que não é seu e do relacionamento social, significa que eu sou uma consciência do relacionamento social, certo? Se eu sou uma consciência do relacionamento social, tudo que eu manifeste aqui, tudo que eu manifeste aqui, eu vou levar esse meu corpo em juízo, porque eu sou o quarto elemento da natureza de Deus. Eu estou ou não gloriado com Deus. Ou eu sou uma coisa boa, eu sou uma coisa ruim. Eu sou uma coisa boa, eu sou uma coisa ruim. Eu não posso ser os 2 ao mesmo tempo, entenda isso? Então, ou seja, e tudo que nós falamos desse, quarto elemento, dessa glorificação, é uma coisa que possa ser bom ou uma coisa ruim, ok? Esta explicação ou manifestação vai fazer o seu corpo entrar em juízo por um bem ou por um mal, e que é seu, né? E não do relacionamento social, ou seja, não de outras pessoas. Esse relacionamento que você está manifestando é seu, certo? Você é ele, né? Às vezes você está falando mal do outro e tal, não, é você que é isso, você que está falando mal das pessoas, você que está julgando as pessoas, esse relacionamento é seu, não é do outro, é seu, você que está relacionando ele mal, entenda isso. Por causa da manifestação, explicando o espaço aplicado nesta manifestação, muito bem. E os frutos são as possibilidades de realização com diversidade de relacionamento com Deus, com Cristo, com outro, ou com outro corpo emocional, como isso, a sua esposa, como o seu filho. Cada um destes vai explicar quem você é no ato manifesto de realização, podendo ser bom ou ruim, com a mesma intensidade. Muito interessante, não é? Muito explicativo, ok? Isso é bom. Vamos lá. Esta possibilidade cria-se uma centraliza do seu corpo emocional, né? Quando eu falo centraliza, eu falo daquela ideia de seu corpo emocional estar à vista ou por um bem que você manifeste, ou por um bem que você manifeste, ou por um mal, ou por um bem ou por um mal que você manifeste, ok? Entenda isso. Esta possibilidade cria uma centraliza do seu corpo emocional, sendo observado e julgado pelo seu relacionamento social, certo? Outras pessoas vão estar te olhando, ele vai estar expressando, nossa, que pessoa boa, né? Ok, muito bom. Nossa, que pessoa ruim, né? Entende? Entendi. Ou seja, da mesma forma que você está manifestando, você está sendo julgado por um outro, ou por um bem, ou por um mal. As pessoas podem ter razão ou não pode, vai existir essa possibilidade em todas as ideias, entenda isso, ok? Podendo explicar um ato pessoal ou um ato missionário, sendo um diferente do outro em sua forma de realização de uma forma de realização, né? No tempo de Guerra Fria, vai explicar a negação e aceitação, né? Inversa desta suposta realização, né? Quando eu falo em tempo de Guerra Fria, por exemplo, você tem uma pessoa ali inconsciente, né? Hoje mesmo, por exemplo,
você passa perto da pessoa, você não entenda aquele que estão relacionando, e isso de uma certa forma vai afetando o seu ambiente a qual você está inserido nela, por causa de que uma pessoa que já está contaminando um ambiente, por exemplo, aí o que que acontece? Às vezes você pode estar fazendo a vontade de Deus, estar sendo gloriado de Deus, mas não basta, talvez, por exemplo, você tem as pessoas que estão te tacando pedra, estão te ferindo, estão te machucando, estão te magoando, estão te fazendo aquilo, fazendo várias ideologias com o seu nome, criando várias formas de você relacionar, como fora feita com o Emanuel, não bastou só matar, mas defamou o nome dele, prostituiu com o seu nome, fez tudo uma desgraça com o relacionamento de Emanuel. Fez isso. Pode olhar aí. Aí contaminou o corpo celeste e tudo, depois que o corpo foi a óbito, eles começaram a propagar sobre aquele corpo, então contaminou tudo aqui. Então esse elétron do cosmo, a energia dos cosmos, dos corpos, né, sobre a expressão, sobre aquilo que eles estão movimentando dentro da sociedade, ficou tudo contaminado. Esse ambiente que foi tomado para Cristo, unificou todo mundo, né, de uma certa forma. Então tudo foi contaminado a partir do momento que Emanuel for ao sacrifício e as pessoas propagaram, né, o seu relacionamento social muito mal, certo? Muito mal. Entenda isso. No tempo de Guerra Fria vai explicar negação e aceitação, né? Negação, aceitação pode ser uma coisa boa, coisa ruim, certo? Vai ficar invertido para realização e conscientização. Os atos que são conscientes, ele vai receber ataque dos aqueles que são inconscientes, certo? Então, para eles é uma coisa boa, mas para as pessoas que às vezes não têm a consciência, é uma coisa ruim, entenda? Aí vai depender de quem é que está observando, e se os olhos dele for bom, né, as coisas vai ser bom. Mas se for ruim, vai ficar com aquele ambiente negado, aquelas pessoas e tal, tacando pedra, tal, fazendo isso e tudo, ok? Entenda isso. Sendo o ato missionário, vai explicar quem eu sou. Sendo o ato missionário, vai explicar quem eu não sou, né? Sendo o ato missionário, isso aqui é importante. Sendo o ato missionário, vai explicar quem eu não sou. Tudo aquilo que eu me manifeste e que não seja da minha vida própria, não é realidade. Eu não sou nada disso, né? Eu sou uma expressão, eu sou apenas uma ideia expressiva, eu sou apenas uma voz que vem movimentando, né, esse corpo. Eu sou uma expressão. Quem é o Samuel, né, no seu relacionamento conjugal? Ninguém sabe. Quem é o Samuel com seus filhos? Ninguém sabe. Quem é o Samuel no seu trabalho? Ninguém sabe, certo? Até certo ponto. Mas que o que eu quero dizer, são diferentes coisas pessoal com aquilo que é o reino de Deus, aquilo que nós estamos nos expressamos sobre os atos missionários, certo? Ou seja, tudo que eu fale aqui é uma forma de conscientização e não de realização com esse meu corpo emocional. Se eu tivesse forma para me realizar com esse corpo emocional, se eu tivesse uma chance de me realizar com ele, eu não faria nada disso que eu estou fazendo. Eu não faria absolutamente nada, sei lá, comprar daí um sítio, né, numa grota, tranquilo, plantar uma verdura, tranquilo, sabe, sem relacionamento social, um dia após o outro, certo? Mas entenda, é só para que vocês entendam. Então é dessa forma que a gente entenda que não é, certo? Sendo o ato missionário, vai explicar quem eu não sou. Se tratando de realização pessoal, agora, se tratando de realização pessoal de um corpo simples, terá a sua forma de realização de acordo com os vossos atos manifestos, certo? Aquilo que eu manifesto na minha realidade é aquilo que eu sou, né? Dentro daquilo que eu sou, sei lá, né? Daquilo que eu estou me realizando, né? Entenda, tudo aquilo que eu manifesto é aquilo que eu sou, certo? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo só se você estiver tendo consciência em tudo que está sendo dito. Se não, não é necessário que vocês façam nada, ok? Acompanhe o próximo blog diário, né? E obrigado pela força, a força é sua, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.